Fala galera, bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. Bom, para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe aquele super like ao final do vídeo. E hoje eu estarei tirando a dúvida dessa palavra síntese. Por que gera muitas dúvidas? Porque há uma confusão entre síntese, resumo e resenha. Para entendermos de uma vez por todas o que significa a palavra síntese, recorreremos ao seu significado etimológico. Bom, mas o que quer dizer etimologia antes de tudo? A palavra etimologia, ela é derivada do grego e são duas palavras, étomos e logia. Étomos quer dizer real e verdadeiro e logia vem da palavra logos, que quer dizer estudo, razão ou relato. Bom, primeiramente, eu não quero aqui determinar regras, pois essas já foram determinadas pelas convenções. Eu vou apresentar aqui vários textos, né? Você vai ler vários textos juntamente comigo, para que no final do vídeo a dúvida com relação a essa palavra síntese seja definitivamente sanada. Então, vamos ao significado da palavra síntese, resumo e resenha, segundo o dicionário da língua portuguesa. Vamos lá. Primeiramente, síntese, explicação resumida de alguma coisa. Resumo, exposição genérica e abreviada de algo. Síntese histórica, resultado do que parte do simples para o complexo. Reunião de vários elementos que formam um todo unificado e coerente. Bom, voltando aqui, o último significado é um que eu diria que tem realmente a ver com a palavra síntese, e no final do vídeo você vai entender o porquê dessa minha afirmação. Mas vamos a outra palavra, que é resumo. Resumo é exposição sucinta de um texto, situação de um acontecimento ou das particularidades de alguma coisa com o intuito de passar a ideia geral do seu conteúdo. Resenha. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme no qual quem escreve pode expressar sua opinião. Bom, voltando aqui, então resumo é basicamente, né, um texto que você escreve ele novamente. A palavra resumo quer dizer o re, né, que é do latim, quer dizer de novo, novamente. Então você reescreve ele, só que você não dá a sua opinião, você escreve ele pegando os pontos principais do texto e colocando eles ali de uma forma sucinta, sem dar a sua opinião, né? E a resenha, diferentemente, você faz a mesma coisa, você pega os principais pontos de um texto, só que você insere a sua opinião. Então, basicamente, a diferença de resumo e resenha é que na resenha você dá a sua opinião, você insere o seu ponto de vista, a sua crítica com relação àquele texto. Bom, a dúvida começa agora entre a síntese e a resenha. Entre resumo e resenha sabemos da diferença, que a resenha você insere sua opinião. E o que vem a ser síntese? Sendo que a síntese também é parte resumida de um texto, das principais partes, só que ela é mais pessoal, indiferente do resumo, que é impessoal, na qual a pessoa não insere sua opinião. Eu peguei aqui em um site renomado, né? Eu não vou citar aqui o nome do site, eu não quero expor, né, quem escreveu isso. A minha intenção não é essa, a minha intenção não é dizer que está errado, porque, como eu falei, já foram determinadas regras e essas regras são seguidas. Muitos professores ensinam o que é síntese, né, como fazer uma síntese de um texto, e que na realidade, para mim, tudo que ele está explicando ali é igualmente uma resenha. Mas vamos ver aqui o que esse site fala sobre essas diferenças. Vamos lá. A palavra síntese logo remete ao significado do termo, coisa que eles não colocam aqui o significado. Uma síntese é um resumo que contempla as principais ideias ou a essência de algo. Sendo assim, é possível fazer uma síntese de um filme, de um livro, de um artigo ou de um trabalho acadêmico, por exemplo. Com isso, há quem acredite que a sinopse, resenha, resumo e fichamento são sinônimos de uma síntese, mas na realidade não são. Então, segundo esse site, resenha é, por exemplo, uma produção textual que permite a inserção da opinião e do ponto de vista. Ou seja, além de explanar sobre os tópicos principais de uma obra, o autor também inclui sua visão acerca do tema, como eu já falei. Aí aqui ele faz uma diferença entre resumo e síntese. Olha, o resumo, assim como a síntese,
reúne as principais ideias do texto de origem, entretanto, ele é mais impessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que está dizendo que a síntese é exatamente como o resumo, ou seja, reúne as principais ideias de um texto. Entretanto, a síntese ela é mais pessoal, uma vez que o resumo é impessoal, certo? Então, é de se entender que a síntese é mais pessoal, ou seja, você insere também a sua opinião. Ora, mas aí surge uma pergunta, qual a diferença então da síntese e da resenha, sendo que, segundo esse próprio site, está dizendo a mesma coisa. Certo, dito isso, por que dessa confusão? O que quer dizer realmente a palavra síntese? Primeiramente, a gente tem que entender que resumo e resenha veio do latim. E a palavra síntese são duas palavras, né, junção de duas palavras gregas. E ela só é possível entender de sua forma plena quando você considera outras duas palavras, que é tese e antítese. Por quê? Porque a palavra síntese ela é a junção de sim mais tesis, que quer dizer proposição ou uma posição. E a palavra tese é uma posição. E a palavra antítese quer dizer uma antiposição. Então, considerando essas três palavras, a palavra síntese vai fazer mais sentido. Para você entender melhor, vamos ver primeiro a palavra tese. Essa significa: tese é uma proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por alguém com base em determinadas hipóteses ou pressupostos. Do grego, tese é tesis, que significa posição, ou seja, a pessoa defende uma posição por meio de uma proposição, ou seja, por meio de argumentos. Já a palavra antítese tem origem também, né, no grego, quer dizer antitesis, que significa resistência à oposição, ou melhor, resistência ou oposição a uma determinada proposição colocada. Já a palavra síntese, né, no seu original, significa método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente. Sintesis, que significa, portanto, composição, ou seja, com e mais tesis, posição. Então, sim é com e tesis, posição. Segue-se que a palavra, em sua acepção original, é uma união de posições. Para tanto, eu preciso de uma tese e uma antítese. Então, veja, apesar dos professores da língua portuguesa usarem o termo síntese, né, e explicar de forma que pareça, na realidade, uma resenha, essa palavra síntese ela só vai ter o seu entendimento total quando você considerar essas duas outras palavras, que é tese e antítese. Aí você tem, então, uma síntese. Para que, de fato, você faça uma síntese de um texto, você precisa de uma tese sobre o texto, ou seja, você precisa de uma defesa sobre um determinado assunto, e você precisa de um texto que ele vai contrapor aquela tese, ou seja, uma antítese. Tendo uma tese e uma antítese, aí você consegue formar uma síntese. Então essa palavra síntese, ela foi, eu diria, pegado emprestado de um termo e colocado em um local onde ela não faz muito sentido. Eu vi vários vídeos aqui e até gera um certo incômodo, professores ensinando o que é síntese, mas quando na realidade você vai ver o significado da palavra síntese que eles estão dando, é praticamente a mesma coisa que uma resenha. Ora, e por que há essa confusão? Porque a palavra síntese ela só tem sentido quando você considera uma tese e uma antítese. Aí você tem uma síntese, ou seja, você tem uma composição. A palavra síntese no original grego quer dizer composição. Então, eu penso que para ser de fato sanado você tem que considerar isso, senão vai haver sempre dúvidas. Agora, se você quiser considerar síntese conforme os professores ensinam, né, da língua portuguesa, que eu não vou dizer que está errado, porque eu não é como eu falei no começo do vídeo, eu não estou aqui para determinar regras, porque essas já foram determinadas, né, mas eu estou aqui explicando o que quer dizer a palavra síntese. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu dou um exemplo, pegando 2 livros, explicando como é que você pode fazer uma boa síntese de um determinado assunto. Então, para você fazer uma boa síntese, e para você ter um poder de síntese, às vezes eu vejo vídeos, tenha um bom poder de síntese. Aí qual é a explicação? Um bom poder de síntese é quando você explica algo de forma sucinta e objetiva. Na realidade, você está fazendo ali um resumo e dando ali a sua opinião. E quando você insere sua opinião, isso é uma resenha, isso não é uma síntese. Então, síntese é composição. E para que eu tenha uma
verdadeira composição, eu tenho que ter uma tese e uma antítese. Daí eu formo uma síntese, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!